Olá, queridos irmãos, queridos, graças a Deus. A paz a todos, que Deus abençoe de maneira sobrenatural, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos, eu quero aqui fazer menção da palavra de Deus. Aliás, eu quero falar um pouco da mente de Cristo, né? Mas antes de eu entrar na palavra, eu queria convidar você que me ouve a estar conosco nesse domingo aqui no Ministério Semente da Fé, onde estamos vivendo 9 domingo da visão, né? Onde estarei ungindo as vistas de todos com o sangue da rocha. Deus ele vai te dar visão de grandes projetos, visão de conquista. Deus ele vai te dar visão celestial, visão de águia, visão de crescimento no nome do Senhor e Salvador Jesus. Então, vem estar conosco 8 da manhã, principal horário, ou às 18 horas, onde estarei ungindo a todos com o sangue direto da rocha. A rocha é Cristo. Eu vou estar adicionando o sangue dentro da rocha, estarei ungindo as vistas de todos. E Deus vai te dar visão celestial no nome do Senhor e Salvador Jesus. Se você deseja ver pelos olhos do Espírito, pelos olhos do coração, ver receber essa unção nas suas vistas, a unção, repito, com o sangue da rocha. E eu tenho certeza que Deus ele vai te dar visão do sobrenatural no nome do Senhor e Salvador Jesus. Tá certo? Queridos, eu quero aqui fazer menção da palavra no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo de número 18. Eu disse que eu quero falar sobre a mente. Eu queria que você prestasse bem atenção, ou que, se possível, você redobrasse a sua atenção. Seria de extrema importância que você ouvisse essa mensagem até o fim. Colossenses 1, 18 diz assim: Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia ou a prioridade. Quando a Bíblia fala ele, está se referindo a Cristo. E aqui acabou de mencionar que ele, Cristo, é o cabeça do corpo da igreja. O que é o corpo? O corpo somos nós. Nós compomos o corpo da igreja. Nós somos o corpo que a Bíblia menciona, se refere. Mas quando a Bíblia fala do cabeça, o cabeça é Cristo Jesus. E o que é a cabeça? A cabeça é a mente. A mente é onde está o pensamento. O que a Bíblia está nos ensinando? Que nenhum de nós não devemos andar conforme a nossa mentalidade humana jamais. Até porque a partir do momento que alguém resolve aceitar a Cristo, deve ter a consciência que devemos andar segundo o pensamento dele, segundo a mente dele e não segundo a mente humana. Porque para a mente humana, estou falando da natureza humana, a mente humana tudo é comum. A mente humana, queridos irmãos, tudo é natural. A mente humana se convence fácil com qualquer coisa. Estou falando da mente humana. Agora, o que não é fácil é convencer a Cristo. Mas a mente humana deixa se levar por qualquer coisa. Qualquer coisa convence a mentalidade humana. A mentalidade humana normalmente deixa se levar por tudo que ouve, por tudo que vê. A mente humana. Por isso que a Bíblia diz que nós somos o corpo e Cristo é o cabeça. Olhe para mim. Não é o cabeça que tem que andar segundo o corpo. O corpo somos nós, o cabeça é Cristo. É o corpo que tem que andar segundo o cabeça. Cabeça é a mente. O que é a mente é onde está o pensamento. E o que é o pensamento de Cristo? Isso aqui, ó, a palavra. A palavra é o pensamento de Cristo. A palavra é a mente de Cristo. A palavra é o que Cristo pensa ao meu e ao seu respeito. E o que eu estou querendo dizer? Que não é Cristo que tem que andar segundo o corpo, mas nós que compomos o corpo temos que andar segundo o pensamento de Cristo. Segundo a mente de Cristo. Para você entender de maneira mais objetiva, de maneira clara, para você entender de maneira muito precisa, a mente humana, estou falando da mente humana e da mente de Cristo. Se alguém te odiar, você que me ouve, se alguém odiar você, sabe o que a mente humana, ou que vai subir a mente humana? Que nós temos que odiá-la também, pagar a mesma moeda. A mente humana, ela vai nos instruir
A mente humana, ela vai nos lançar, a gente a retribuir a mesma altura. Mas a mente de Cristo vai nos mandar nós amarmos aquele que nos odeia. A mente humana, como eu falei que para a mente humana tudo é comum, tudo é normal, tudo é natural, a mente humana ela vai tentar nos convencer de que mesmo na presença de Cristo a gente pode continuar fazendo as mesmas coisas que fazia antes. A mente de Cristo ela nos instrui a renunciarmos quem antes nós éramos. A mente humana, se alguém não nos perdoar, vai subir a mentalidade humana a gente não perdoar também. Mas a mente de Cristo vai nos ensinar nós a perdoar aquele que não nos perdoa. A mente humana, ela vai tentar nos convencer de que a gente pode continuar cometendo os mesmos pecados que antes nós cometíamos, antes de Cristo. Mas a mente de Cristo, ela vai nos dizer que nós temos que viver em santidade. A mente humana, ela vai tentar nos convencer de que não precisa parar de beber, a mente humana. Mas a mente de Cristo, ela vai nos dizer que deve renunciar à bebida, porque bebida não santifica, bebida embriaga. A mente humana, ela vai tentar nos convencer de que não precisa deixar as maus companhias que andava antes, a mente humana. A mente de Cristo, ela vai dizer assim, que comunhão há entre o crente e o incrédulo. A mente humana, ela vai tentar nos convencer que nós não precisamos ir para a igreja todo dia. A mente de Cristo, ela vai nos dizer que o homem não pode receber coisa alguma se dos céus não lhe for dado, ou seja, tem que estar na igreja todo dia, se puder ir todo dia ainda é pouco. A mente humana vai ser sempre o oposto da mente de Cristo, porque a mente humana ela é podre. A mente humana ela é uma mente escravizada, corrompida, cauterizada, porque se falando da mente humana, está se falando da mente carnal, e a mente carnal ela está presa a esta realidade. A mente humana ela está presa a essa matéria. A mente humana ela está presa a essa existência, a esta vida ou a esta realidade. Em Romanos 8 a Bíblia diz, com efeito condenou Deus o pecado na carne. Então se eu como cristão andar segundo a minha mente humana, eu vou caminhar direto para a perdição, até perder a minha alma. Se eu andar segundo a minha mente humana. Mas se eu abro mão da minha mente humana, eu sendo o corpo da igreja, e vivendo segundo o pensamento, a mente de Cristo, que é a palavra, se eu viver a mente de Cristo, você que está me ouvindo, viver a mente de Cristo. A mente de Cristo vai nos levar diretamente à salvação. Eu pergunto para você, qual das duas mentes você está vivendo? A sua ou a de Cristo? 1 Coríntios 2,16, a Bíblia diz, nós, porém, temos a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo, você que está me ouvindo agora. Você que é evangélico, você que não é evangélico, você tem a mente de Cristo. Todo mundo tem a mente de Cristo. Qual é a palavra? A mente de Cristo é a palavra. 1 Coríntios 2,16. Todo mundo hoje tem acesso à palavra. Pode ser que um ou outro ainda não tenha tido acesso, mas hoje está aí disponível para que todos possam ter acesso a hora e aonde quiser. Então todo mundo hoje tem a mente de Cristo. Repita, qual é a palavra? Ter a mente de Cristo é uma coisa, mas viver a mente de Cristo é outra coisa. A mente humana, quando alguém nos odeia, a mente humana vai tentar nos convencer a gente a odiar de igual modo. A mente de Cristo, ela vai nos dizer que nós temos que amar aquele que nos odeia. A mente humana, se alguém lhe der um tapa na face, a mente humana vai dizer, sabe o quê? Bate na face daquele que te bateu. A mente de Cristo vai falar assim, dá outra face. A mente humana vai soprar no seu coração a você não perdoar alguém que te machucou, que te feriu um dia. A mente humana vai passar na mente humana a não perdoar. A mente de Cristo, ela vai nos dizer, perdoa aquele que te odeia, aquele que te machucou, que te feriu, como de fato tem que perdoar. A mente humana vai ser sempre o oposto da mente de Cristo. O que a mente humana vai nos propor é andar segundo a natureza humana. O que a mente de Cristo vai nos propor é andar segundo a obediência à palavra. Porque a mente humana vai nos levar para a perdição.
Mas a mente de Cristo vai nos levar diretamente para a salvação. O que eu estou querendo dizer, cuidado com a sua mente humana. A mente humana ela vai nos convencer que a gente pode, sendo cristão, continuar no meio das coisas que a gente andava antes, fazer o que fazia antes, frequentar lugares, até a igreja que anda de forma errada, dando mau exemplo, dando mau testemunho, andando segundo a carne, segundo o pecado, e as pessoas vão dizer assim, eu estou olhando só para Cristo. Olhar para Cristo é você se afastar das coisas erradas. A mente de Cristo, conforme Efésios 5, 7 e 11, manda se afastar das coisas erradas. Então, o que a mente humana aprova, a mente de Cristo discorde. O que a mente humana nos propõe a fazer, a mente de Cristo vai sempre condenar o que a mente humana nos propõe a fazer. O caminho que a mente humana nos propõe a andar por ele, a mente de Cristo vai condenar aquele caminho, vai nos propor um novo caminho para que nós possamos andar não segundo o caminho que nos é apontado pela mente humana, mas segundo o caminho que nos é apontado pela mente de Cristo. Vai ser sempre o contrário, sempre o oposto. Eu quero perguntar a você que está me ouvindo, mesmo você que tem a mente de Cristo, qual das duas mentes você está vivendo? A sua mente ou a mente de Cristo? A mente humana ela vai nos convencer de que a gente tem que confiar sim nas pessoas. Mas a mente de Cristo vai nos dizer para não confiar em ninguém. Observa que vai ser sempre o contrário. Por que tem tanta gente sofrendo? Por que tem tanta gente perecendo? Sabe por quê? Porque em vez de andar segundo a mente de Cristo, está andando segundo a mentalidade humana. Por isso está sofrendo, pagando um preço danado. Se você for em Romanos 12, 2, a Bíblia vai dizer que devemos ter a mente renovada e transformada em Cristo. Pensar como Cristo pensa, agir como Cristo age e ver como Cristo vê. A mente humana, ela vai sempre nos apontar, nós condenarmos as pessoas, inclusive alguém que está lá fora fazendo algo de errado. Mas a mente de Cristo vai nos ensinar a não condenar, mas amar e perdoar mesmo aqueles que errado estão andando na fora. Sempre o contrário, o que a mente humana pensa, sempre o contrário do que a mente de Cristo ensina. Então, cuidado com a mente, porque a mente é uma bomba relógio. E o corpo é aquilo que na mente passa. Eu estou dizendo que se você andar segundo a sua mente humana, segundo a mente carnal, quem anda segundo a mente humana, segundo a mente carnal, obedecendo a mente humana, obedecendo os pensamentos humanos, está andando diretamente para a perdição. Mas aquele que anda segundo a mente de Cristo, segundo o pensamento de Cristo, esse está caminhando diretamente para a salvação. Olhe para mim, para onde você está caminhando, para onde você está indo e qual mente você está vivendo. Que você possa fazer uma reflexão e se perguntar qual tem sido a mente que você tem vivido. Se é a sua mente ou se é a mente de Cristo. Tá certo? Vou ficando por aqui. Deus te abençoe. Forte abraço. Boa reflexão. Até a próxima no nome de Jesus.